Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje nós vamos trabalhar os resultados da Raizen, a Raiz 4. Se você quer mais ou menos a minha percepção da empresa, já de início, eu te adianto que é uma empresa com projetos extremamente interessantes. E que, claro, se a concretização desses projetos efetivamente acontecer da maneira que a empresa ela imagina e todo o cenário continue positivo para a empresa, como realmente vem sendo, eu particularmente tenho um viés muito otimista. E claro, nós vamos trabalhar aqui diversos dos temas que eu acho que são muito importantes para você ter informações qualificadas para então você investir com o máximo de informações possível. E claro, lembre-se, a tomada de decisão deve ser pautada muito nos resultados e naquilo que a empresa está imaginando entregar. E assim você tomará uma decisão baseada naquilo que eu acho mais importante, que é o olhar de sócio e o olhar de crescimento da empresa. E claro, uma empresa que cresce, uma empresa que se desalavanca, uma empresa que entrega mais do que aquilo que é prometido, acaba pagando muitos dividendos. Então, se você quer saber todos esses números, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Eu vou trazer vocês aqui direto para as notícias para que a gente possa ter um panorama geral de como que foi mais ou menos esse trimestre. E, na verdade, aqui você precisa ter uma noção de que eles lidam muito mais com o ano safra. Tanto é que se você for exatamente aqui na parte de resultados, você vai perceber que nós estamos falando do segundo trimestre de 2024. É isso mesmo. Porque eles tratam aqui com o ano safra. É bastante diferente, tá? Mas é importante você saber que, entre aspas, esse seria o nosso terceiro trimestre aqui de 2023, tá bom? Só para que a gente mais ou menos se situe. Tá bom. Olhando aqui para a notícia, você vai poder perceber que ela teve um lucro líquido ajustado de 181 milhões de reais, tá bom? André, isso aqui é muito, isso aqui é pouco? Calma, eu já vou fazer algumas contas com vocês, porque eu acho que é muito importante nós termos uma noção do tamanho dessa empresa, porque algumas pessoas olhando, por exemplo, para esse lucro, talvez não tenham noção da receita líquida dessa empresa, tá bom? Vamos lá. A Raizen, ela registrou um lucro líquido aqui, como vocês viram, de 181 milhões e 300 mil reais, ante 1 milhão e 100 mil no mesmo período do ano anterior, tá bom? O ano safra 22 e 23, tá? Qual que é o ponto? O lucro líquido ajustado tem alguns percalços ali que eles passaram e exatamente isso fez com que o lucro ele saltasse bastante. E na verdade, o lucro líquido real dessa empresa é de 28 milhões e 400 mil reais. André, isso aqui é muito, isso aqui é pouco, eu ainda não estou conseguindo identificar. Calma que eu já vou passar tudo isso com vocês, tá bom? Então, olha só. Qual que é a receita líquida dessa empresa? 59 bilhões 455 milhões de reais. André, você está me dizendo que a empresa ela tem quase 60 bilhões de receita e ela tem um lucro de 28 milhões e ajustado 180 milhões? Sim, é basicamente isso. E eu já fiz as contas aqui para vocês. O valor, ou pelo menos a margem líquida que nós teríamos nessa empresa, seria de 0,30. Ou seja, significa que de cada 100 reais que a empresa ela consegue produzir, apenas, basicamente ali, 30 centavos voltam para a empresa como forma de lucro. Sim, realmente é esse o caso. Não é uma empresa que tem uma margem líquida muito interessante. Só que se nós pegarmos o release de resultados, nós vamos perceber algo muito diferente. Nós vamos perceber que a margem EBITDA, que é basicamente ali uma proxy do fluxo de caixa operacional dessa empresa, é bastante interessante. E especialmente aqui nos destaques, onde eu gostaria de mostrar para vocês, é exatamente isso aqui. O EBITDA ajustado dessa empresa é de 3,7 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de nós considerarmos alguns itens como a questão dos impostos, a questão da depreciação, a questão da amortização, a questão realmente dos juros que essa empresa vai pagar, nós temos aqui esse valor. Mas o que acontece? A empresa, ela hoje passa por um programa de investimentos muito forte e nós vamos dar uma olhada nesses investimentos logo mais. Só que ainda assim a alavancagem da empresa é relativamente baixa, está aqui em praticamente 2 vezes o seu EBITDA, ou seja, significa que de toda a dívida que nós temos, nós retiramos o valor que você tem em caixa e aí você tem a dívida líquida, ou seja, tudo aquilo que você deve e você não tem o valor para pagar. Dividida pela EBITDA, que seria a proxy de caixa operacional dessa empresa, nós chegaremos a uma alavancagem de aproximadamente aqui 2 vezes, tá? 1,9. Qual que é o ponto? Você precisa enxergar que o EBITDA ele vem crescendo 35% quando nós comparamos com o segundo trimestre ali do ano safra 22 e 23. Isso é muito importante porque muitos dos projetos que a empresa está colocando em obra, está colocando em processo aqui, alguns bem poucos ainda, mas já estão começando a trazer um resultado legal. E o
que você precisa enxergar além disso? Você precisa enxergar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes. Se você for pegar a questão da produtividade agrícola, você vai perceber que a jornada de recuperação da produtividade agrícola basicamente está 2/3 concluída. O que isso quer dizer? Significa que de toda a moagem de cana, de tudo que eles realmente precisam ali para colocar em operação lá a empresa, eles estão com uma recuperação da produtividade que já está praticamente concluída. Ou seja, eles estão melhorando a produção da matéria-prima deles para que eles consigam traduzir isso em açúcar ou etanol, tá bom? Como for o caso. Outras coisas que eu acho que são importantes, você pode perceber aqui alguns destaques que eu fiz, tá bom? Ó, comercialização de etanol. Qual que é o ponto? Nos últimos 12 meses, que significa last 12 months, o etanol comercializado pela Raízen, ele teve um prêmio em relação ao etanol comum, ao, vamos dizer assim, como se fosse a commodity, o preço da commodity. E aqui nós temos um prêmio porque um etanol muito mais limpo, muito melhor, que é o da Shell, aqui da Raízen, que aí você vai poder perceber que ele ganha um prêmio em função disso. Um comparativo extremamente chulo, mas só para que você consiga entender, o minério da Vale, especialmente o de Carajás, que tem uma pureza muito maior, ele tem um prêmio sobre a commodity que nós vemos ali no home broker. Então é muito interessante você saber que a Vale, e assim como a Raízen, elas produzem e elas têm produtos que são bons, exatamente por isso que eles têm um prêmio embutido, tá bom? Você vai perceber também a questão do Power aqui, que ele abriu basicamente 40 mil unidades consumidoras, tá bom? Um aumento de mais de 100% quando comparado com o ano safra 22-23 e este, que é o 23 e 24, tá bom? Mais outras coisas, ó, questão de mobilidade, expansão dos volumes vendidos e da rede de postos. Eles basicamente abriram aqui 214 postos a mais, tá bom? Por fim, é uma parte, vamos dizer assim, ainda pequena dos seus lucros, mas já é bastante interessante você saber que isso está dentro da Raízen. Quando eu descobri foi bastante interessante. Os mercados OXXO ou Osho, enfim, como você quiser falar, basicamente eles fizeram uma expansão e eles abriram 196 lojas nesse período, tá bom? Só que eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho aqui da DRE. A DRE, ela para mim é quase que o coração das empresas. Claro, eu ainda gosto muito de olhar o demonstrativo de fluxo de caixa, mas aqui nós vamos ter uma noção geral de como que a empresa tá bom? Vamos olhar aqui, basicamente seriam os comparativos, tá bom? O ano safra ali de 2022 e 23 e de 23 e 24, tá bom? Olhando aqui, você pode perceber que a alavancagem já caiu bastante, tá bom? 0,4 é algo bastante significativo. Ainda que o lucro líquido de uma e outra esteja um pouquinho menor. Houve uma queda aqui de quase 35% quando a gente compara um ano safra contra o outro, tá? Só que o que eu gostaria que você enxergasse com muito mais cautela? A questão do EBITDA dessa empresa. Nós estamos chegando aqui a quase 7 bi de EBITDA comparado com este ano safra de 6,4, tá bom? Então, houve uma evolução aqui de praticamente 9%, é um valor realmente bastante importante que essa empresa ela está conseguindo trazer para dentro dela, porque ela vai precisar de muito dinheiro para colocar diversas das obras que ela tem em perspectiva de realizar. Para que a gente fale de obras, vamos exatamente aqui para a página 25, onde ele coloca exatamente a questão principal das obras. Aqui você vai poder ver uma planta, basicamente, que eles têm, tá bom? A conclusão da planta segunda aqui de Bonfim, você vai poder perceber bastante interessante, depois pode dar uma olhada nas fotos, dar uma olhada um pouquinho aqui em quanto que eles realmente vão produzir, mas que eu gostaria de mostrar para vocês que eu acho que aqui é quase que o primordial de tudo que nós temos dentro dessa empresa é o fluxo de investimentos que essa empresa tem. Por quê? Olha só, você vai poder perceber quando que vão iniciar algumas obras e qual que é o status de cada uma delas, tá bom? Você vai poder perceber que em 2021, 22 e 23, boa parte aqui já foi iniciada, pelo menos. Algumas estão com 10%, 25%, 30% e outras já 100%. O que você deve enxergar também? Que para 2024 e seguintes, você ainda tem alguns projetos que vão ser concluídos, tá bom? E qual que é o importante de você enxergar? Que a capacidade nominal de cada um desses é muito importante. Estamos falando aqui de 82 mil metros cúbicos, basicamente, que essa empresa ela vai conseguir armazenar mais e produzir de uma certa maneira e colocar isso e traduzir tudo isso no mercado como resultado financeiro para a empresa e no final, lá no bottom line, um lucro líquido. Eu acho isso muito importante. Só que eu quero uma especial atenção para você nesse momento aqui. Por quê? Quando as empresas elas mostram um fluxo de investimentos como esse, as pessoas elas podem imaginar que isso vai acontecer de um momento para o outro. Só que, olha só nessa foto aqui, olha o que acontece. Olha o tamanho dessa planta. Você acha que é alguma coisa que é construída em 1, 2 meses? Não, na
verdade, isso aqui demora muito tempo. Se você for realmente perceber aqui, ó, obras que estamos falando de início ali 2022, ou seja, no ano passado, estão aqui com 30, 25%. Quero dizer, de uma certa maneira, que se formos colocar numa regra que basicamente a cada ano você conclui 25%, você vai demorar 4 anos para conseguir concluir toda a obra. Ou seja, essa daqui que iniciou em 2022, ela só em 2026 que ela vai ser concluída. E então vai começar a gerar um determinado valor para a empresa. Eu gostaria muito que você, investidor de longo prazo, enxergasse para isso aqui como uma oportunidade de você comprar hoje uma empresa que me parece que está num valor razoável, que tem uma perspectiva de crescimento extremamente clara, eles já estão pondo em operação isso aqui, e que existe a possibilidade de, no futuro, você extrair bastante dividendos. E por fim, um outro tema que eu acho que é muito interessante da gente sempre acompanhar é o guidance dessa empresa, ou seja, o que ela imagina que ela vai conseguir entregar para os seus acionistas, o que a empresa vai conseguir produzir, e aqui nós temos itens extremamente importantes. Vamos lá. O EBITDA ajustado, ela imagina que vai ficar nessa banda aqui de 13 bilhões até mais ou menos 14 bilhões e 500 milhões de reais. O CAPEX dessa empresa vai consumir praticamente todo o EBITDA, ou seja, significa que de tudo que ela gera operacionalmente, ela reinjeta todo esse dinheiro para dentro das suas operações, imaginando que naqueles projetos que eu mostrei para você, ela vai conseguir, depois de alguns 4, 5 anos, talvez, de existência e operação dessa empresa, conseguir realmente entregar projetos interessantes e que vão aumentar muito esse EBITDA e que, consequentemente, com o CAPEX reduzindo, nós vamos ter uma redução nesta linha. E o que acontece? Quando você tem um EBITDA bastante interessante, você elimina, vamos dizer assim, o CAPEX pelo menos de projetos novos, mas você ainda tem o CAPEX de manutenção. E você reduz a alavancagem da empresa, pagando consequentemente menos juros, a margem EBITDA pode ainda se manter bastante estável, só que a sua margem líquida, depois de todas essas deduções que nós temos com impostos, com juros, com depreciação, com amortização, acaba consequentemente sendo um pouco maior. Lembra que eu te falei que a margem líquida dessa empresa hoje está em 0,3%? Imagina se essa empresa ela conseguir entregar uma margem líquida de 2%, que é algo mais próximo para o que o setor realmente pode oferecer. Será que isso vai ser interessante? Será que isso pode permitir um determinado valor razoável em termos de dividendo? E imagina só, para que você invista em Raizen ou que você invista em Cosan, você pode se beneficiar em qualquer um dos cenários. Agora, o importante de tudo isso é que você se mantenha firme à estratégia e sempre acompanhe os projetos da empresa para que você perceba se ela está entregando o que ela prometeu ou não, e a depender daquilo que a empresa está te falando, você toma uma decisão de investimento, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E antes de você sair, só um pequeno detalhe. Em dezembro, eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram, também tem o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp, que inclusive o link tá aqui embaixo, e eu decidi doar o valor que eu receber do YouTube no mês de dezembro. E a instituição ou as instituições para as quais eu for doar serão decididas majoritariamente por vocês. Então, eu espero que você tenha em mente que esse é um projeto bastante interessante, que ele vai ali beneficiar algumas pessoas, algumas instituições, e por isso mesmo que eu conto apenas com o seu joinha, conto aqui com a sua inscrição e claro, se você gostar, pode até deixar um comentário. Espero que tenha gostado e por hoje é isso. Muito obrigado, tchau!